Tô todo tortão aqui. Tá no meio da tela? Tô. Tá. Onde eu tô? Quando entorta eu ajusto ela. Boa noite. Estamos aguardando a presença de alguém que se nos fale sobre imagem. Aline Luiz, boa noite. Sobre imagem e sonoridade. Melhor para os dados móveis? Uhum. Então põe para o pai, pronto, você sabe. Rapidinho. Beleza, Aline. Então vamos elevar ao alto uma oração de gratidão a Deus pela vida que nos sustenta a cada segundo. Por essa oportunidade de dignificarmos a nossa alma nos caminhos da evolução. Pela oportunidade do aprendizado e das pequenas tarefas espíritas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecendo a direção do Núcleo de Estudos Espíritas Caiba Útil, agradecendo a presença de amigos que vêm nos ouvir, agradecendo aos espíritos tutores e protetores que se nos acompanham e acompanham cada um de vocês. Nós damos por aberto o nosso aprendizado dessa noite. Que assim seja. Então vamos caminhando, né? Agradecidos pela oportunidade, voltamos ao tema, o luto, com o título Belíssima Mensagem Espírita de Conforto. Então vejamos bem aqui como nós nos sentimos no primeiro instante do luto. Recebemos a notícia ou estávamos acompanhando algum parente, né? E este veio a óbito. Então, quantas vezes nós sentimos que o mundo desabou? Se por medo, insegurança, ou perdemos algo ou alguém muito importante. Em alguns momentos, a situação é um pouco mais confusa, pois nos sentimos só, tristes, vazias, assustadas e nem sequer temos um motivo específico para isso. Já se sentiu assim? Não se sinta estranha, é normal. Todas passamos por esses momentos e é exatamente por isso que nós, do Astro Centro, preparamos uma mensagem espírita de conforto para te ajudar, né? O texto está escrito com os verbos da feminilidade. Que bom, né? Falar sobre sentimentos como a saudade, causada por um adeus,
não é fácil. Todos nós sabemos disso. Como abraçar espiritualmente, como traduzir algo que seja tão bom e tão forte, no sentido inverso, né? Da situação que está se vivendo, para um amigo, uma amiga, para um parente, né? Em termos de que perdeu-se alguém nos braços da morte. Não há, no momento, não há consolo capaz de mudar aquilo. E nós vamos ter que nos adaptar à situação, né? Então, por isso que não é fácil. A vontade de estar corpo a corpo com alguém não é maior do que a força do universo. Então, insistimos na tristeza, no desânimo, como é que eu digo, no isolamento, porque muita gente se isola da sociedade porque perdeu alguém, né? Insistir nisso é incrível, mas não possui uma explicação. Por quê? Apenas temos que nos adaptar e conseguir viver. Se não pudermos estar por perto, podemos enviar uma mensagem de espírito de conforto, né? Então, nós fazemos esse tipo de coisa. Morreu a mamãe, morreu o papai, o marido, a tia, o filho, né? A filha. E o que nós fazemos? Recolhemos em nós mesmos, como se a vida tivesse culpa da morte. E a morte é um processo de vida. É uma mudança de um estado vibratório para outro estado vibratório menos denso, mais espiritualizado do que o nosso, né? Mais agradável, com uma dinâmica de vida que nós precisamos estudar muito para entender a dinâmica de vida no mundo espiritual, né? Para entender que o nosso ente querido, apesar de ter saído daquele corpo, né, às vezes com um índice de dor muito forte, né, um câncer, um atropelamento, um assassinato, coisas desse tipo que nos impacta. Então, a nossa sensação diante dessas mortes é de que o ente querido sofreu muito, né? E às vezes, se nós formos estudar o Espiritismo, nós vamos perceber que em muitos casos, muitos milhares de casos, aquele espírito que não tinha um comprometimento moral. Boa noite, filhote, tudo bem contigo? E o Bebeco? Boa noite, Mauro, tudo bem? Vanessa daqui a pouco te responde. Como está esse ser querido? O Espiritismo vai nos mostrar isso. Nós precisamos, então, entender a dinâmica da vida. Nós falamos assim: Pai nosso que estais nos céus, que é o mesmo que Pai nosso de todo o universo, perdoa as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do próximo. Então, o Pai está em todo o universo. Nós sabemos disso hoje, né? Que Deus está comigo, conosco, com todos, no nosso nascimento, durante toda a nossa vida e depois da morte do nosso corpo. Vamos reencontrar Deus numa natureza maravilhosa, grandiosa, que não é tão cansativa. Bebeco, boa noite, tudo bem contigo? Mas deixa eu explicar para alguns que não sabem ainda. Bebeco
é meu neto Vinícius Ademário da Silva. Então, quando nós perdemos alguém para os braços da morte, de fato, esse alguém não está nos braços da morte. Ele está numa outra dimensão de vida. E, então veja bem, quando a dor da separação, através da morte, nos ferir o coração, não nos recolhamos em concha, desistindo da vida, né? Porque tem coisas que nós fazemos aqui que nós precisamos estender a todas as, como é que eu digo assim, a todas as ocorrências da nossa vida. Quando nós adoecemos aqui, por algum motivo, seja lá qual for a doença, o que é que nós fazemos? Nós corremos e vamos ao hospital. Fazemos consultas com os médicos, procuramos descobrir, fazemos exames e descobrir o que é aquela doença, como combater aquela doença, né? Então, por que diante da morte a gente se recolhe? A gente se esconde? Eu vou dar um exemplo para vocês de como a vida nos cerca de favorecimentos, vamos dizer assim. Como Deus está conosco em qualquer lugar da vida, né? Eu fui com a minha esposa numa ótica, que ela precisava pegar o óculos dela. Aqui num bairro perto da gente aqui, que chama Vila Ré, na Avenida Itinguçu. Quando estamos voltando, ela ia passar no supermercado e um pessoal da igreja Testemunha de Jeová estava parado numa porta porque eles queriam entrar, né? Aí minha mulher disse assim para mim, olha bem, tinha umas revistas aquelas revistas Despertar, com o assunto, o luto. Aí eu falei com as senhoras e tal, elas me deram 2 revistas para mim estudar. Provavelmente dentro dessas revistas, que eu ainda não li ainda, eu vou colocar no próximo tema, inserir dentro do tema, né? Tem coisas muito importantes para a gente falar por ali, para a gente falar aqui, para a gente conversar aqui, né? Então, observa que a espiritualidade está contigo onde você está. E não importa se você está chorando, se você está triste, se você está raivoso ou raivosa, decepcionado, não importa. Tem sempre alguém olhando para a sua vida, olhando para a sua força, olhando o seu coração, a sua capacidade sentimental de superar essa dor, de fazer dessa dor talvez até poesia. Aliás, devo informar vocês que a nossa amiga Maria Enedina Rodrigues desencarnou, e nós fomos no velório e tal, e com 105 anos de idade, né? E então, depois também nós vamos fazer uma vibração especial para ela, né? Que hoje já está fazendo 4 dias, né, Preta? 4 dias, foi sábado. 4 dias, nós fomos lá no sábado. E vamos vibrar para que ela tenha entrado no mundo espiritual com o seu bagageiro, né, do seu veículo, carregado de boas atitudes, de bom comportamento, né? Porque às vezes
não precisamos estar aqui desfilando em faculdades, nos melhores empregos. Não, nós precisamos assim. Quem tem medo da morte, Cristiane? De Richard Simonetti. Beleza? Você já leu? Ah, não, que eu indiquei, né? Vamos repetir. Quem tem medo da morte? De Richard Simonetti. Então, essa amiga, né, foi embora. Os filhos, as filhas, né, obviamente, netas, bisnetas, trinetas. Ela tinha as pessoas chamam de tataraneta, mas no meu modo de entender, tátara é uma corruptela de tetra. Tetra é 4. Mas se você tem uma neta, uma bisneta e uma trisneta, teria que a trisneta dar à luz para chegar na tetraneta ou tataraneta, né? Mas você já estudou, o que você achou? Depois você coloca alguma coisa aí, se você achou que foi bom, né? Então, olha a importância da vida. Ela chegou a essa condição, ultrapassou limites de tempo, de vida, que talvez a gente não consiga. Mas isso não altera sobremaneira o que nós viemos fazer aqui. Ela talvez tenha precisado realmente de 105 anos. Outros precisam de menos, né? Então, só que independente da idade com que a criatura desencarna, ela vai gerar na família um luto. Por isso que semana passada eu falei do meu filho, que nós ficamos um ano e 3 meses de luto inconscientes. Porque procurávamos ele pela cidade toda, né? E o que nós temos que pensar? Deus é poder e sabedoria. Então, há quanto tempo morre gente nesse país? Há quanto tempo nasce gente nesse país, nesse mundo? E que nós estamos vendo, sabe? Essa semana que passou, tem coisa que a gente fica assim, para pensar o porquê daquilo, né? O nosso querido Arlindo Cruz desencarnou. Depois de um AVC, que ele passou um tempo na cama, e a família fez um velório com samba e bebida. É o modo dele sentir, de viver. Provavelmente o Arlindo, se lúcido, a hora que tiver lúcido, porque quando você sai com um AVC, você vai levar algum tempo para ganhar a lucidez novamente, né? Ele vai aprovar porque ele era um compositor. Mas no México, por exemplo, o pessoal trata a morte com festa. Eles vão para o cemitério e levam coisas de comida que a pessoa gostava de comer. Mas eles mesmos comem. E cantam. E se vestem caracterizados, né? Agora aqui no Brasil, sabe, é uma tristeza que não tem tamanho. Antes da pandemia, nós passávamos a noite no velório. E não nos dávamos conta do que significa isso para o espírito desencarnado. Porque era um tal de conversa isso, conversa aquilo, acerta coisas, né? E para o espírito desencarnado, muito pouco. Só lembra dele na hora da despedida. Aí faz oração, faz choração, né?
E é complicado, eu já vi alguns velórios que a viúva, por exemplo, está ali olhando o marido, o corpo do marido, aí chega alguém, ela chora com esse alguém. Aí para e volta a ver o corpo do marido. Chega um outro alguém, ela chora com esse alguém. Aí, eu fico pensando como é que está esse sentimento da criatura. Está inseguro, está flutuando dentro das emoções dela. Sabe? Então, tem coisas que são difíceis, muito difíceis. Eu tenho uma prima que, de repente, ela falou assim para mim: Ademário, antes de morrer, ele falou assim para mim: eu te amo. Olha, passa 50 anos juntos e dias antes de morrer, falar para a mulher que amava. Então, isso contunde, isso impacta, entende? Mas o que é que nos aconselha a doutrina espírita? A dor deve nos motivar à continuidade da luta diária. Principalmente porque guardamos a lição da imortalidade. Nós sabemos que somos imortais. Deus nos criou imortais. A partir do nosso primeiro nascimento, e que já se perdeu na noite dos tempos, Deus nos deu o privilégio de sermos imortais. Nós trocamos de corpo toda hora que vem para cá. Deixamos corpos aqui todas as vezes que vamos para lá. Né? E agora, a lucidez espírita é o que mais nós precisamos conquistar. Porque nós temos muita fé quando está tudo bem, uma alegria. Né? Quando o filho passou na faculdade, quando comprou uma casa, quando conseguiu comprar um carro, isso faz a nossa felicidade. Só que tudo isso é passageiro. Só que tudo isso, só a faculdade que vai acrescentar para o espírito, se ele souber aproveitar isso. Se não souber, ele vai ser apenas um profissional. E aquele conhecimento não muda nada. Uma coisa que sempre me preocupou, desde que eu li a biografia de Leonardo da Vinci, ele disse uma coisa assim, que eu tenho como muito importante. A cultura é uma só. Só foi dividida em pedaços para que a gente pudesse entender. Então aí você tem um pedaço da filosofia, você tem um pedaço da arte, você tem um pedaço de religiosidade, você tem um pedaço de ciência, que se reunir tudo, o nosso cérebro não suporta. Então é preciso fatiar a cultura para que a gente vá assimilando, né? E isso vai nos projetar no mundo espiritual em maiores condições de raciocínio, de lucidez, né? Os que partiram, né, estão mais próximos de nós do que nós possamos imaginar. É claro que a criatura desencarnou hoje, às 6 horas da tarde. Então, ela está por conta de socorristas espirituais. Conforme a lucidez que ela viveu durante o tempo que ficou aqui, 40, 50 anos, né, 60, boa noite, Estela, todos nós vamos ter condições, às vezes até de voltar, estar presente em nosso velório, no velório do nosso corpo. Não é o nosso velório, o velório do nosso corpo. Então, nós vamos ver, ouvir coisas, às vezes até estranhas. Né? Eu me lembro que na Revista Espírita, o Kardec ia com o médium nas urnas funerárias. Esse médium era vidente, mas vidência de verdade, né? Vidência profunda, daquela. Ele conversava com espíritos
do mesmo modo como conversava com os encarnados. Ele tinha essa capacidade, né? E via, por exemplo, o espírito que mal saiu do corpo morto e já corria para casa porque sabia que seus filhos iam brigar por causa de herança. Ele também, avarento, ele não queria que se distribuísse aquilo que ele conquistou. Então, se a gente pode fazer isso em relação às nossas conquistas por aqui, também podemos fazer isso com a simplicidade, com a leveza de quem confia em Deus plenamente. Desencarnar é confiar em Deus. Não é ter medo. Porque nós não temos medo da morte. Nós temos medo do que vamos encontrar do outro lado da cortina fluídica, né? Então, por isso que nós colocamos aqui, não vivamos como se a vida tivesse culpa da morte, né? E ela não tem, entende? E não nos esqueçamos dos que partilham conosco da mesma dor e de idêntica saudade. Porque uma mãe ou pai que sente impactado com a morte de um filho, de uma filha, e se afasta dos outros porque quer curtir uma dor, ou porque não entendeu muito aquilo, ou porque se voltou contra Deus, ele esqueceu dos outros. Se ele tem 2 filhos e um desencarnou, ele tem que cuidar daquele que ficou, ele tem que continuar cuidando daquele que ficou, cuidar espiritualmente. Se ele não faz isso, está mostrando um certo grau de egoísmo, né? Deixa eu dar um aviso para vocês. Todos os nomes da semana passada que pediram vibrações já foram encaminhados para o Núcleo de Estudos Espíritas e vai ser postado lá, tá bom? Para que continuem vibrações, né? Então, nós não podemos esquecer dos que ficam. Nós podemos chorar os que partiram, mas não podemos perder o lastro da lucidez. Continuar com aqueles. A vida nos mostrou isso. Temos que continuar com aqueles que ficaram, né? Em nome do amor, não nos tornemos egoístas, de maneira nenhuma. Não nos isolemos, nem fiquemos ainda mais, e nem ficamos ainda mais. Oh Jesus, o que está escrito? Nem ficamos ainda mais o quê? Ao nosso lado, aguardam pela migalha do nosso carinho. O sorriso da ternura, nutrindo-se do nosso afeto. Isso está no momento espírita. Então, observa, morreu um filho, uma filha, um pai ou uma mãe. Se morreu o pai, a mãe vai chorar essa morte, vai chorar essa separação, mas ela tem que olhar, que tem que continuar amando e cuidando dos filhos que ficaram com ela, né? Então, Ney Freitas, é preciso que você ouça isso, né? A dor deve nos motivar à continuidade da luta diária, principalmente guardamos a lição da imortalidade. Aquele seu marido, ele continua vivo. Então, se você for à casa espírita e estudar um pouco de espiritismo, você não precisa ser expert em espiritismo, porque ninguém é, só Kardec, Jesus, Leon Denis, né? Esse pessoal. Você vai se reconfortar e vai diminuir esse choro,
diminuir essa tristeza, né? Procurar, como eu disse, nós procuramos médico quando estamos doentes. Então, procuremos informações, orientações, conselhos quando a gente perde um ente querido. Porque, de fato, nós não perdemos. Ele apenas mudou, como disse o Santo Agostinho, eu apenas estou do outro lado da rua. Continue a me tratar do mesmo jeito que era antes, a falar comigo do mesmo modo como já falava. Porque ninguém vira santo depois que desencarna, né? Tá vendo, Aline? Porque, de fato, você não perdeu o seu menino, né? Ele também continua vivo, né? Então, veja bem aqui o que nos diz algumas reflexões do Chico Xavier. Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e de solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Lembrança com revisão da história vivida. Quando nós lembrarmos desse ente querido, façamos uma revisão da história vivida. E anotemos todos os pontos de alegria, todos os pontos conectados coração a coração. Isso alivia a dor da saudade. Eu me lembro que durante 1 ano e 3 meses, sem achar meu filho, todas as noites eu escrevia uma mensagem para ele, sem saber que ele já estava desencarnado. Eu escrevia, lia, fechava o computador e ia dormir. Então, eu até aconselho algumas pessoas, faz isso. Reveja alguma coisa que seu filho fez, o quanto ele foi bom na escola, o quanto ele jogava futebol, o quanto ele era alegre. Escreva sobre essas coisas. Você vai atrair o seu filho, você vai atrair o seu marido em condições emocionais de convivência. Nós não podemos exigir que aquele que foi permaneça conosco. Mas em determinados momentos da vida, nós podemos chamá-lo mentalmente com as alegrias, com aqueles momentos inesquecíveis no contato, na convivência. Com certeza, diminuiremos essa sombra que nós chamamos de saudade, mas não conseguimos resolver, né? Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições que na Terra passam, deixando o espírito imortal as experiências acumuladas, né? Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente para nós. Quem escreveu isso foi o Chico. Tem uma amiga do meu filho, Fernanda, que ela disse assim, seu Ademar, quando a gente desencarnar, nós vamos encontrar o Du e ele vai ensinar coisas para nós. Porque ele estará mais habilitado que nós no mundo espiritual. Então, é muito importante, exatamente, minha esposa, a fé que nos deixa caminhar e ver todos em nossa volta. Guardar as alegrias, momentos bons, com o tempo a saudade fica mais leve. A voz de quem experimentou esse momento, né? A mãe do nosso Eduardo, né? Então, observa uma coisa. Gostaria de saber
com certeza, Ney Freitas, você vai vê-lo de novo. Isso é o efeito, vamos dizer assim, mais gratificante, mais verdadeiro, mais real da imortalidade. Agora, não leve para ele a sua tristeza. Reescreva as suas alegrias vividas com ele, para levar para ele a gratidão de ter convivido com ele, não importa quanto tempo. Imagina uma mãe que deu à luz e dali 15 dias esse filhinho ou essa filhinha desencarnou. Então, nós convivemos com nosso filho 22 anos. Agora, nós não queremos sofrer a dor. Viu como é gostoso? Escrever um diário de conversa com a sua mãe, Cristiano Santana. E isso faz muito bem, né? Então, olha, Emmanuel nos diz uma coisa importante. Sabe aquele dia que estamos tristes, sem nem não saber por quê? Acontece muitas vezes, com muitas pessoas. Talvez a solução esteja em ler uma mensagem espírita de conforto e refletir. Elas sempre tocam no fundo da alma da gente. Entende? Isso, Deus vai te ajudar e muito, entende? A escrever, sabe? Sobre o seu filho ou sua filha, o seu marido. Todos nós podemos fazer isso. E agora, depois de alguns anos, já fazem 13 anos que ele foi embora, meu filho, né? Tem alguns aniversários dele que a inspiração vem, e eu faço montagem de fotos e escrevo coisas e coloco lá para ele. Eu não sei se isso é visto pelos espíritos, mas me ajuda a colocar nas palavras o sentimento que eu tenho dentro de mim. E isso vai te ajudar muito. Você vai colocar nas suas palavras o seu sentimento de compreensão, de gratidão, de ter vivido com essa pessoa, né? Então, a solução para nós seja realmente buscar uma mensagem espírita e ler e refletir para aliviar o coração, sabe? Por isso que eu citei semana passada, quem tem medo da morte, para entender o que é a morte, para perceber que a morte, olha, presta atenção, a morte não afeta a alma, a menos que ela esteja toda desarmonizada, entende? Isso, tá vendo? Consciência, né, Mauro? Você observa, Estela, na medida que a gente toma consciência, nós vamos mudando a nossa conduta, o nosso modo de interpretar. Então, o nosso sofrimento diminui de acordo com que a gente enriquece a consciência do que é a vida, né? Porque Deus é misericórdia o tempo todo. Deus é paciência, Deus como é que eu digo? Deus é tudo na vida da gente. Em todo canto, em todo dia, em todo tempo, em todo lugar, nós vamos encontrar efeitos divinos a cobrir a nossa vida. Então, nós vamos até mudar essa coisa de luto. Antigamente, eu não sei se ainda tem hoje pessoas que fazem
dessa maneira, né? As pessoas vestiam roupas pretas, roupas escuras, né? E andavam tristes pela vida. Para mostrar para a sociedade que perderam um ente querido, né? Entendi. Não tem problema não, isso é uma forma de gratidão. O que não pode, o que não deve, pelo menos, como é que eu digo para você? Trocar a sua identidade. Você apenas troca um nome, você homenageia. E é muito bom quando a gente está homenageando alguém, porque esse alguém foi muito importante na vida da gente, né? Então, muitos que vão ler o seu nome aí, a partir de hoje vão entender por que que você coloca como Ney Freitas, né? Mas o seu nome é Tânia Braga. Exatamente, Estela. Nós temos que pensar nisso. Como está se desenvolvendo, como está se adaptando aquele ente querido que se foi. Com quem ele anda? Com quem ele está? Eu estava vendo, acho que a Maís Braga, e ela falando também sobre a questão do luto, e ela diz uma coisa assim muito importante para nós refletirmos, né? Que nós vamos encontrar o nosso ente querido. Mas, para muita gente, vai ser um momento de um abraço, um beijo e pronto. Então, vamos trabalhar o nosso psicológico, as nossas emoções, o nosso sentimento, enriquecer, para que quando a gente vá para o mundo espiritual, a gente possa conviver com essas criaturas. Eu até falei semana passada que papai desencarnou em 1954. Nós temos que buscar conhecimento, porque ele já era uma pessoa que lia muito. Profissionalmente era um exemplo. Como é que eu vou conviver com ele? Se eu ficar aqui choramingando porque eu fiquei órfão. Eu fiquei órfão de pai, mas aprendi com esse pai pelo que a minha mãe ensinou, demonstrou. Então, tornou-se um exemplo, tornou-se um farol que eu criei, né? Depois eu vou encontrá-lo em alguns lances mediúnicos, mas enquanto eu não compreendia quase nada, era o meu exemplo. Mamãe sempre dizia, seu pai fazia isso. Se fosse seu pai fazer, ele ia fazer desse jeito. Então, isso meio que guiou a gente. Agora, eu vou estudar o Espiritismo, até aprendê-lo, podem ter certeza disso, para encontrar com o papai e conseguir viver com ele. Por favor, Vanessa, põe o nome do Richard Simonetti, o nome do livro também, Quem Tem Medo da Morte. Richard Simonetti, viu, Aline? Então, por que tudo isso? Porque a vida, ela é feita de momentos. Nós viemos aqui para aprender. Então não vai ser um lance único desde o parto até a morte. Não. E ainda bem que não é assim. Porque nós precisamos passar por experiências que nos fortaleçam. Nós precisamos passar por experiências que nos enriqueçam. Né? Aí a vida parece ter essa alternância. Né? Ora nós estamos bem, cheios de alegria, de repente algo acontece e a tristeza vem nos visitar. Né?
Mas nós temos que fazer como o Paulo César Pinheiro, né? Que eu acredito que todos vocês conhecem, que ele fez uma música que ele diz assim, aos 14 anos de idade: ó tristeza, me desculpe, hoje a poesia veio ao meu encontro, vamos viajar. Deixemos a tristeza onde ela está e vamos viajar, viajar por outras emoções, viajar por outros sentimentos. Pensar que o nosso ente querido vai ficar muito feliz se nós estivermos felizes aqui. A nossa felicidade é o prêmio que ele recebe do outro lado. Entende? E então, veja bem aqui, eu estou aqui emocionado com as coisas que a minha esposa está escrevendo aqui. Dizendo para vocês aqui, você nunca, nessa encarnação, esquecerá o rosto, o amor, porque foi importante e é e será sempre a lembrança com leveza de todos os momentos. Seremos gratos ao Pai Maior e todo cuidado com Ele e conosco. Consigo abrir aqui, Vanessa? Não consegui. Eu não consegui arrematar aqui, preto. Então, nós vamos sofrer, sim. Sofrer com a separação é da própria natureza do relacionamento. Seremos gratos ao Pai Maior, continuando aqui, e todo cuidado com eles e conosco, não deixemos eles tristes com nossas reações. Não é fácil, mas não é impossível. Sem dizer aos amigos espirituais por toda a força, amor e paciência conosco, né? Então, é importante que a gente, com o tempo, vá desenvolvendo essa consciência da nossa própria imortalidade. Nós queremos, de algum modo, encontrar com os nossos entes queridos. Agora, quando nós vamos numa festa de aniversário, nós levamos algum presente para o aniversariante. Nós vamos a uma festa de casamento, nós levamos algum presente para os noivos. Então, é importante que também enxerguemos o lado daquele que desencarnou. Como meu marido desencarnado me vê aqui na terra tão infeliz, com essa infelicidade que você está retratando. E isso preocupa ele. Com certeza, ele busca meios, recursos, para te fazer compreender que ele continua vivo, que ele continua te amando, que ele vai te esperar até o momento que você vá junto com ele. Então se prepare, sabe? Busque o conhecimento, busque trazer encantos espirituais para a sua vida, sabe? Quando você estava noiva, esperando o casamento, você foi se preparando, você foi tornando esse relacionamento rico, porque você queria uma relação, queria uma convivência cheia de riqueza emocional. Assim também é quando a gente vai para o mundo espiritual. Levarmos não a tristeza da separação, porque a separação através da morte, nós precisamos compreender isso o mais rápido possível, não é um abandono. O espírito que desencarnou, saiu do corpo, ele não nos abandonou. Ele vai levar algum tempo para entrar em comunicação com a gente. Mas essa comunicação também depende de como nós estamos aqui. Se nós estivermos excessivamente tristes, nós criamos obstáculos à presença dele.
porque ele não vai saber como diminuir essa tristeza. Porque era preciso que houvesse sensibilidade, que houvesse confiança em Deus, que houvesse confiança no seu protetor espiritual. Agora, a tristeza, ela se transforma num obstáculo, que diminui o acesso. Nós vemos no livro Nosso Lar, se não me falha a memória, quando André vem depois de algum tempo, se eu não me engano, 13 anos, ele vem ver a família e a esposa dele já tinha casado novamente. Só a sensação de ciúme o mergulhou nas sombras de novo. O controle com os nossos sentimentos, o domínio dos nossos sentimentos é muito importante nessa relação. E observa que ele, André Luiz, se enche de sombra, mergulha na escuridão do umbral novamente, aí ele toma consciência, fala, nossa, o que eu estou fazendo? Eu aprendi muita coisa. A minha esposa era uma amiga, era uma irmã, que me concedeu o convívio. Então, eu não tenho que ser ingrato com ela porque ela está com outro companheiro. Ela precisa de um outro companheiro. Se nós enxergarmos esse relacionamento dessa maneira, o marido que foi, o filho que foi, a irmã, a mãe, por necessidades espirituais de voltar. Nós ficamos assim impactados quando alguém, um jovem, desencarna. Nós até falamos por aqui, né, até de modo errado, é da natureza os filhos enterrarem os pais. E não o contrário, os pais enterrarem os filhos. Mas o que nós precisamos compreender é que esse filho que foi, ele foi a chamado de Deus. Porque ele importa muito mais no mundo espiritual do que aqui. Ele vai fazer um trabalho muito mais meticuloso, gratificante, grandioso no mundo espiritual do que aqui. E o espírito não tem a idade da carne. Se é infância, adolescência, maturidade, velhice, o espírito não importa. Nós é que ficamos nessa configuração, né? E então é importante que a gente repense os nossos próprios sentimentos. A minha esposa dizendo aqui, suas lágrimas serão as dele. Ela leu no livro O Choro da Neta, deixava a avó mergulhada numa água das lágrimas. E aí ela parou com o choro em relação ao Eduardo, entendeu? Porque... Cadê aqui, meu Deus? Se não fiz chorar em vida física, por que eu vou fazer chorar no mundo espiritual, né? Oh, Jesus. Entende? Nós temos que entender isso, né? Eu fiz uma linda poesia para minha mãe e uma musiquinha com uma letra carinhosa, que é bom ensinar na evangelização infantil. Isso me fez bem também. Entende? Tá vendo? Nós podemos, inclusive, como a Estela está colocando aqui, produzir dentro da nossa tristeza. É só não ficar atarracado com essa tristeza. Agarrado com essa... Não precisa. Eu também, se vocês observarem na minha página no Facebook, agora faz um tempo que eu não estou colocando nada de poesia, porque quando a gente está estudando, a obrigação é estudar, né? Mas muita coisa eu pus a respeito do meu filho ao nível de poesia. E me ajudou muito, sabe? Então, olha, para a gente encerrar o nosso trabalho de hoje, né?
vou repetir aqui. A vida é feita de momentos, momentos pelos quais temos que passar, sendo bons ou não, para o nosso aprendizado. Nada é por acaso. Aliás, como a gente sempre diz, o acaso é um peso morto. Precisamos fazer a nossa parte, desempenhar o nosso papel no palco da vida, lembrando de que a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem de ser. Chico Xavier. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, né? Que a gente consiga entender a vida, para viver a vida sem mágoas, sem ressentimentos, sem dores desnecessárias, né? Agradecidos então a todos, agradecidos aos espíritos amigos, agradecidos à direção do Núcleo de Estudos Espíritas Caiba Chútil. Nós vamos entrar em oração. Que assim seja, né, Ney? Tânia, que assim seja. Para encerrarmos com gratidão a nossa tarefa de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Que assim seja. Que Deus nos abençoe a todos, Stella. O Ademar tem uma necessidade, sabe que é um espírito necessitado. Boa noite a todos, tá? Na paz de Deus.